A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui mais uma vez, sou o pastor José de Carvalho. Estou aqui hoje com uma missão muito grande da parte do Senhor para transmitir para vocês um vídeo que com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas. Aproveito para falar para você que nós estamos aqui na MVN Guanabara 2, Ministério Vila Nova. Manda um abraço para o pastor Josué Gouveia, nosso pastor presidente. Pessoal, o conteúdo desse vídeo aqui, ele é muito importante. Eu peço a vocês que prestem atenção com sinceridade, porque o que eu vou falar aqui é algo que está relacionado com a minha vida, com a sua vida, sabe? Com a vida do povo de Deus e com a vida daquelas pessoas que ainda não são povo de Deus nessa terra também. Olha o que está escrito aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos, Mateus capítulo 7, vamos tentar esclarecer um pouco aqui para todos nós como que o Senhor falou no meu coração, como eu entendo hoje. Eu entendo hoje, como igreja do Senhor Jesus, entendo que eu encontrei esse caminho estreito, não porque eu sou melhor do que alguém, porque um dia eu fui tocado pelo Espírito Santo, encontrei um povo de Deus de verdade próximo de mim, falando da verdade do Senhor, aceitei o Senhor Jesus na minha vida, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo. Isso já faz muitos anos. Tenho procurado cada dia viver uma vida com temor e tremor e acima de tudo, com alegria. Esse aqui é o motivo de eu estar aqui agora. Poderia estar fazendo outra coisa, mas eu vim para poder transmitir algo que eu acredito com sinceridade, que pode mudar a vida de pessoas que nesse momento estão caminhando para um abismo eterno sem conhecer a verdade. E ai de mim, como igreja do Senhor, se eu não transmitir, se eu não falar aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor Jesus. Um certo dia eu estava assistindo um casamento e eu vi quando a moça, a noiva, ela pegou o microfone assim do dirigente, do celebrante, para falar algo. Meu Deus do céu, aquela moça falou algo profundo demais. Ela falou algo sobre a igreja do Senhor. E ela falou como ela compreendeu o que é a igreja do Senhor, quando ela começou então a preparar as coisas para fazer o seu noivado e depois preparar para o casamento. E ela começou então a entender como isso funciona. Todo o casamento funciona como um símbolo daquilo que é o verdadeiro casamento, a união do Senhor Jesus e a sua igreja. Lembramos que a humanidade começou com um casamento lá no Jardim do Éden, lembra? Adão e Eva. E toda a humanidade vai encerrar com um casamento, viu? É o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos entender esse mistério de que o que é realmente ser igreja gloriosa do Senhor. Até porque ele falou, o próprio noivo, o Senhor falou lá em Mateus 16, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Eu vou falar aqui hoje sobre 7 obstáculos, 7 impedimentos que são da estrada larga, que são comuns da estrada larga, daqueles que caminham em direção a uma eternidade sem Deus. Esses obstáculos, eles precisam de ser observados por todos aqueles que querem entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, certo? E só a gente consegue fazer isso se compreender realmente essas 3 coisas. Uma multidão de gente caída, todos caíram, estão fora da presença de Deus, incluindo eu também. Um Salvador único, o qual eu deixei de ser caído porque eu aceitei o Salvador, não porque sou melhor, porque eu recebi ele na minha vida. Um Salvador único e um povo, uma unidade que se chama igreja, que está se preparando para um encontro com o Senhor, para viver eternamente com o Senhor. Uma vez ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Os casamentos lá na Judéia, eles mostram muito claro como que como que vai ser no final dos tempos o casamento de Cristo e a sua igreja. Veja bem, lá no meio dos hebreus o casamento funciona assim: o noivo vem, paga o dote da noiva, né, como é uma lei normal, e aí ele se ausenta da noiva. E aí eu tô até lembrando aqui de José e Maria, lembra?
né, ele se ausenta da noiva por um espaço de tempo, não determinado exatamente o espaço, onde nesse tempo ele estará preparando, juntamente com seu pai, lá na casa do pai, preparando o lugar onde ele vai passar as núpcias com a sua noiva, aquela que ele já comprou, e depois, quando estiver tudo pronto, ele volta para buscar ela, para recebê-la realmente como esposa. Isso faz muito claro como que funciona o reino de Deus, porque o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele pagou o preço da noiva, ele pagou com o seu próprio sangue, e ele voltou então para voltar outro dia. O Senhor, o Deus Pai, vai dar o sinal a ele, por isso que ele mesmo disse, nesse sentido, nem o filho sabe, mas unicamente o pai, porque ele como noivo, nesse sentido, ele espera o momento que o pai diz a ele, olha, pode buscar a sua noiva, que tudo já está pronto, já está aprovado aqui. Isso é lindo, é maravilhoso, tudo, para a gente entender esse estudo de hoje, eu precisava de falar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha essa figura aqui. Multidão de gente caminhando, sabe-se lá para onde, né? É uma figura, é claro, estou falando de algo figurado para vocês. É uma figura de pessoas no sentido literal, nesse momento agora, nesse momento que eu estou falando para vocês aqui agora, pessoas estão caminhando, como esses aí, caminhando para um abismo eterno, sem saber. Por que eu falo assim? Porque não encontraram o Senhor da vida, não aceitaram a vida eterna, não receberam um único e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus. Não são, portanto, parte da igreja. E sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Eu estava assistindo um filme um dia, com aquele astro lá, o Arnold Schwarzenegger, me perdoe se eu falei errado, né? Naquele filme tinha um menino, eu esqueci o nome do filme agora, mas você vai lembrar. Tinha um menino aquele menino estava assistindo um filme e de repente ele passa a ser personagem do filme. Aquele filme que ele estava assistindo, ele entra dentro do filme. O que eu quero dizer com isso? Assim aconteceu na minha vida. Eu estava estudando as coisas de Deus e de repente eu percebi que eu passei a fazer parte. Eu estava estudando sobre a igreja do Senhor na face da terra e percebi que eu era parte da igreja. Então comecei a entender que a Escritura Sagrada fala de mim, fala da minha vida, fala da vida de todos aqueles que encontram o Senhor Jesus. Então é por isso que depois que a igreja for arrebatada, a Bíblia Sagrada não tem mais nenhum sentido, porque a Bíblia Sagrada é a história de um povo caído, um Salvador único e uma igreja viva e ativa, gloriosa, poderosa, cheia do Espírito Santo, que aguarda ansiosamente todos os dias o seu Senhor, viu? Se você enquadra nisso, então você pode dizer, eu sou igreja do Senhor na face da terra. Há 6 coisas que o Senhor, e eu falo aqui agora como igreja, o Senhor Jesus, porque Deus entregou todo o poder a Ele. Nós respondemos aqui, Ele é o nosso Senhor, o nosso advogado, o noivo da igreja, como igreja então. Há 6 coisas que o Senhor Jesus odeia e a 7ª Ele detesta. O que serão essas coisas? Vamos lá, né? Muitos estão caindo no grande abismo. Essa foto aí é terrível, né? Nem gosto de ficar mostrando essa foto, sabe por quê? Porque, meu Deus do céu, olha, dura coisa não, é impensável uma eternidade sem Deus. Por isso eu grito aqui, gente, eu grito aqui, ainda há tempo de se salvar. Busque a salvação, o único Salvador é o Senhor Jesus. Encontre uma igreja perto de você, uma igreja de verdade, que tem o Senhor Jesus como Senhor, que o Espírito Santo conduz, que guia essa igreja, que anda na palavra, na Escritura Sagrada. Procure essa igreja, receba o Senhor e caminhe junto com esse povo, porque nós estamos caminhando e não vai demorar muito tempo, o Senhor vem buscar a sua igreja. Pode acreditar no que eu estou falando. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Depois eu vou explicar tudo isso aqui. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. E quinto, pés que apressam para fazer o mal. Está lá em Provérbios 6, viu? Não estou falando de mim mesmo, não. E
testemunha falsa que espalha mentira, e por último, o que provoca discórdia entre os irmãos. Então veja bem, essa última está mais ligado aos irmãos de fé, aqueles que realmente têm lutado com todas as forças para fazer parte do povo de Deus aqui na face da terra. Vamos lá. Estrada larga, isso aqui é uma foto de um pedágio, né? Onde você vê aquele tantão de estradas assim, né? Exatamente para figurar para a gente começar a entender o que é uma estrada larga. É um lugar espaçoso, é um lugar que cabe todo mundo, é um lugar que, né, todo mundo que quer, mas o reino de Deus não é assim, né? O reino de Deus não é assim, eu preciso falar essa verdade. O reino de Deus não é assim. Número 1, estrada larga e porta larga. Vamos ver. Os olhos altivos. Meu Deus. Olhos altivos. O que será isso aqui, hein? Me ajuda aí. Vamos ver. Olha só. Olha só. Ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor do que os outros, ponto. Leva à ruína e à queda. Provérbios 16. São aqueles que gostam de apontar o dedo e condenar os outros. Os fariseus faziam isto. Porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18. Quero falar para você aqui, como igreja do Senhor, de maneira nenhuma nós estamos autorizados a apontar o dedo em que quer que seja. Se a gente quiser julgar alguém, que a gente julgue a nós mesmos. Porque a própria Escritura fala assim, se você julgar a você mesmo, você não será julgado. Então é muito importante isso, quando você encontrar uma pessoa que fica apontando defeito nos outros, que fica se achando melhor do que os outros, faz a gente lembrar do quê? Do narcisismo, né? Ou não? Vamos ver, né? Então essa outra figurinha aqui, né? Uma mão, 2 dedos, meio que apertando alguém. É só para figurar mais ou menos o que pensa uma pessoa que tem olhos altivos. Isso é um mal, é uma seta maligna que pega a pessoa e ele passa a olhar as pessoas com o olho ruim. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Está escrito isso. E se fala do corpo físico aqui, ainda mais no corpo espiritual. Se nós temos o olhar bom, o olhar de Deus, o olhar com amor, então, meu Deus do céu, toda a nossa vida vai ser uma vida legal, uma vida santa, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção. Aqui nós estamos vendo o fariseu e o publicano, só para a gente entender melhor o que é esse negócio de um olhar altivo, né? Olhos altivos. O olhar altivo aí desse religioso fariseu que está com a mão levantada para cima, ele está se achando melhor do que as outras pessoas, por causa da religião dele. Religião não salva ninguém. Enquanto que esse publicano, que nem religião tinha, na verdade, mas ele tinha uma fé. Se ele não tivesse uma fé, ele não falava dessa forma. Ele não orava, né? Se ele não tivesse fé, ele não orava. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Então todo mundo que tem fé, ora desse jeito, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou esse publicano aqui, não sou fariseu, não posso ser fariseu, não quero ser fariseu. Como publicano me tornei igreja do Senhor, porque eu falo todos os dias, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Estou falando no meu sentido homem, o meu homem fraco, pecador, mas no meu sentido de fé. Como parte do povo de Deus, eu falo com ousadia a palavra, porque sei o que está reservado para aqueles que têm recebido o Senhor como Senhor e Salvador e fazem parte da igreja do Senhor. A igreja é gloriosa, viu, gente? Igreja é gloriosa, que tem o prazer de fazer a vontade do seu Senhor. Toda vez que eu falo de igreja, eu lembro de casamento, sabe por quê, irmãos? Porque assim, olha, vou no casamento agora lá em Recife. Casamento é uma das festas mais lindas que tem aqui na face da terra. Eu gosto de falar que é uma das maravilhas de Deus no sentido espiritual, porque casamento, toda moça quer se casar, né? Então assim, o casamento, ele ajuda tantas coisas legais, tanto que as pessoas viajam, vão longe para poder assistir um casamento, porque tem algo misterioso no casamento, e tem mesmo, porque o casamento aponta para a união de Cristo e a sua igreja, certo? A união aponta para a união de Cristo e a sua igreja, faz a gente lembrar do casamento judaico. O que é o casamento judaico? O noivo vem, paga o dote para a noiva e ele ausenta-se, fica um espaço de tempo ali e ele volta depois
de um tempo, quando tudo já estiver preparado, já quando o seu pai, o pai do noivo, ele autorizou ele a vir buscar a sua noiva, que ele já comprou, que já é dele, que ele já pagou o dote, então ele leva ela, ele vem, faz a festa, né? Tem a festa durante 7 dias e depois daquela festa, então, ele entra para o gozo, né? Como é dito lá em Israel. Isso é uma figura muito bonita do que acontecerá no final dos tempos entre Cristo e a sua igreja. No momento que a igreja for arrebatada, ela entra para as bodas do Cordeiro. E nesse momento, vai passar aquele tempo ali para depois entrar na eternidade com o Senhor. Estou falando da igreja. Para a gente entender de verdade o que é a igreja do Senhor Jesus, a gente precisa entender o que é o Senhor Jesus. E para entender o que é o Senhor Jesus, eu preciso entender que eu sou pecador. Todos pecaram. Precisa de um Salvador. Se eu preciso de um Salvador e esse Salvador único é o Senhor Jesus, então eu sendo salvo, recebendo Ele aqui na terra, não é na eternidade, aqui na terra, a minha vida já muda, eu tenho uma vida mudada, é por isso que eu sou chamado de igreja, porque agora eu tenho o meu olhar voltado para o meu Senhor, que é Cristo, que volta a qualquer hora, quando tudo estiver preparado, quando o Pai autorizar. Lembra quando Ele disse? O horário da vinda dele ninguém sabe, nem o filho, mas somente o pai. Como filho ele não sabe, como noivo ele não sabe, entendeu? É porque o pai que dá a ordem, fala: filho, pode buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa, para viver eternamente. Glorioso dia do arrebatamento da igreja. Narcisismo faz a gente lembrar do olho altivo. Olha, em termos psicológicos, refere-se a alguém que se acha em um padrão de grandiosidade, meu Deus do céu, necessidade de admiração e falta de empatia. Essa pessoa, ele tem necessidade de que as pessoas admirem ele. Por isso ele força as pessoas a fazer isso. Falta de empatia. É mais do que um simples amor próprio e excessivo. Envolve uma visão distorcida de si mesmo e dos outros. Veja bem, ele tem uma visão distorcida de si mesmo, porque ele passa a achar uma pessoa que ele não é. Por isso que eu falei, o olhos altivos faz a pessoa ficar desse jeito. Ele passa a achar que ele é algo que ele não é. E ele passa a ver as pessoas de uma forma também que as pessoas não é aquilo que ele pensa. Então, o narcisismo tem a ver com o olho altivo, certo? 2. Vamos correr aqui, né, gente? Língua mentirosa. Olha que terrível essa foto aqui, mas é só para retratar quem é mentiroso. Olha, eu vou já dizer uma coisa: ninguém consegue parar de mentir nessa terra, a não ser pelo poder do Senhor Jesus, do noivo. Porque quando o Senhor Jesus, depois que ele pagou o dote da igreja, ele deu a ela o Espírito Santo. E o Espírito Santo é poderoso, sim, na vida de cada um que faz parte dessa igreja, para ele mudar de vida, parar de mentir, parar de ser falso, sabe? Parar de ser o que ele não é, parar de ter olhos altivos, porque ele tem prazer de ser igreja do Senhor na terra. Outra fotografia terrível. Olha que língua cheia de espinho. Pois é, mentira é isso. Ela destrói vidas. E ela destrói até mesmo a vida do mentiroso. Estrada larga e porta larga. A segunda coisa que o Senhor Jesus odeia. Conforme esse estudo nosso, estrada larga e porta larga. Porque, olha só, língua mentirosa. Vamos ver um pouquinho sobre língua mentirosa? Mostrar aquilo que não somos é mentira. Querer mostrar aquilo que não somos é mentira. Eu jamais falaria para você que eu sou igreja do Senhor se eu não tivesse certeza, através da minha fé, que eu sou igreja do Senhor na face da terra, não por merecimento, mas porque isso aconteceu na minha vida, o projeto de Deus. E eu aceitei esse projeto e me tornei igreja do Senhor. Não parei de ser um cidadão, não posso deixar os meus compromissos, mas tenho certeza. Por isso não estou mentindo quando falo para você que eu sou uma pessoa lavada, remida no sangue de Jesus e pertenço ao povo de Deus. Ao povo que é formado, a igreja é formada de todas as pessoas que conhecem o Senhor, desde quando começou a existir gente na face da terra. Isso faz eu entender que o próprio Adão e Eva
pode ter se convertido sim, se tornado o povo de Deus, e um dia eles vão se ajuntar à igreja arrebatada para viver eternamente com Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque lá fala que Deus fez vestes de peles de animais para cobrir a nudez. A nudez representa o pecado. E a veste de peles de animais, no sentido figurado, representa já, porque para acontecer aquela veste, um animal morreu e o animal é figura, né? O sangue daquele animal figura o sangue de Cristo para purificar o pecado de todas as pessoas. Sabe, quando eu falo de igreja, eu estou lembrando daquela parte lá do Gênesis. Por isso que eu falo que desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia mostra claramente que a igreja está na Escritura Sagrada. Todos os personagens, as histórias, apontam para a igreja. Nós vivemos a dispensação da igreja na terra, porque é a dispensação da graça. A igreja viva, poderosa, cheia do Espírito Santo, na face da terra, pregando para outras pessoas e aguardando o retorno do seu Senhor. Mas mostrar aquilo que não somos, mentira. Esconder de alguém algo errado que estamos fazendo, mentira. Ocultar verdade, mentira. Por isso eu não oculto essa verdade da Escritura, porque eu não sou mentiroso. Deus me livrou desse mal terrível. Tomemos cuidado com aquelas coisas que não são alinhadas com a palavra de Deus. Viu? Até mesmo a Constituição tem que estar alinhada com a palavra de Deus. O problema é que a Constituição não é obedecida. E é o mesmo problema da palavra de Deus. Todo mundo que não se alinha com a palavra de Deus não conhece que está caído, não entende que precisa de um Salvador, não se torna a igreja do Senhor e estão caminhando na estrada larga. E, infelizmente, eu tenho que dizer que tem esse ponto 2 aqui, é mentiroso na face da terra. Coração precisa mudar. A boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12. Olha que lindo. 3, estrada larga e porta larga. Olha outra coisa que Deus odeia, o Senhor Jesus odeia lá em Provérbios 6, conforme nós estamos estudando aqui. Estrada larga e porta larga. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Que nós estamos vendo um bebê, né? Um bebezinho em formação na mão de alguém. Só para mostrar para vocês, isso aqui é só uma figura para mostrar para vocês como que é mais ou menos pessoas que derramam sangue inocente. Pessoas que derramam sangue inocente, né? É pessoas que acham que tem as pessoas na sua mão e pode fazer o que quer, e isso não é verdade. Somos criatura e filhos de Deus. Pensamos em crimes de assassinato, mas ele também trata de agressões físicas, como violência em casa, com esposa, com filhos, com o vizinho, com o próximo em geral. Deus odeia isso. Não matarás. Lembra? Só pelo fato de guardarmos o ódio no coração contra alguém, já estamos desobedecendo o Senhor Jesus. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, esse ponto número 3 aí, que fala mãos que derramam sangue inocente, isso aqui vai desde o aborto até, meu Deus do céu, até pessoas que usam o seu poder para poder derramar sangue inocente. Eu oro nesse momento para milhões de pessoas que inocentes estão sofrendo por causa dessas mãos que derramam sangue inocente. E oro também pelas pessoas que são os donos dessas mãos que derramam sangue inocente, porque se não converter, meu Deus do céu, o final será terrível. Mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia. Vamos para o quarto. Quarto, coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal sobre nós, ela pode. Veja que nós não precisamos deixar a semente do mal entrar em nós. E isso, só quem pode fazer isso por nós é o Senhor Jesus, é Deus. É nós passando a ser igreja do Senhor na face da terra.
Mas pelo contrário, esta semente maligna pode instalar no nosso coração. Aqui nós temos uma foto, coração que traça planos perversos. Está vendo? É um coração com uma cabeça de uma serpente, um coração mau, frutos amargos. Por quê? Porque o coração, a boca fala que o coração está cheio, né? São um coração cheio de rancor, de ódio, de inveja, desejo de vingança. Aí vem a palavra do Senhor para nós: guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4. Isso aqui é importante demais, minha gente, dentro dessa visão. Se a gente não entender quem é o Senhor Jesus, que virá buscar seu povo, a gente não vai entender na sua totalidade essas coisas. Não adianta, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Não se deixe enganar, mas as más companhias corrompem os bons costumes. Viu? A estrada larga é o lugar onde mais se encontra más companhia, porque são multidões de pessoas que estão ali pensando igual você, que está ali dizendo que está tudo bem, né? Mas não se deixe enganar, porque as más companhias corrompem os bons princípios que Deus estabeleceu para o homem na face da terra. Hoje vemos uma humanidade corrompida. Por quê? Por causa disso, né? Más companhias. Número 5. Já estamos chegando no final, aguenta firme aí, né? Pés que apressam para fazer o mal. Veja bem, nós começamos falando do olhar, né? Depois nós falamos aí das mãos, falamos do coração e agora estamos falando dos pés. Então, assim, Provérbios capítulo 6, falando de 7 coisas que o Senhor Jesus odeia e a última ele detesta. Então, se eu amo o Senhor, eu tenho que também amar as coisas que ele ama e eu tenho que odiar as coisas que ele odeia, essas coisas. Pés que se apressam para fazer o mal. Existe isso na terra? Claro que existe, sempre querendo passar alguém para trás, né? Dar o calote. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Mas pastor, conheço crente que faz isso. Não estou falando de crente aqui, eu estou falando de igreja gloriosa, estou falando de pessoas que tem muita gente que estão na igreja, mas ainda não compreendeu o que é verdadeiramente receber o Espírito Santo e viver nele todos os dias. Então, que é algo muito profundo. Isso é um mistério da igreja do Senhor na face da terra. Agora, eu não vou apontar o dedo nessa pessoa que também passa os outros para trás, eu vou falar de Deus para ele, vou mostrar isso aqui, ó. Que pés que se apressam para fazer o mal, que está incluído em dar o calote nos outros, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do mal, isso é uma seta maligna e que só é vencida pelo poder de Deus em nós, através do Espírito Santo. Vai cavando o seu próprio buraco. Me lembra lá do começo, quando a gente mostrou aquela multidão indo para o buraco? Aqui nós vemos aí, ó, pés que se apressa. Toda pessoa que dá calote nos outros, toda pessoa que gosta de passar os outros para trás, está fazendo sem saber o seu buraco, caindo para o seu abismo que ele mesmo vai formando. Viu? Maus pagadores, não honra compromissos. Deus é amor, mas também é justiça. Estrada larga isso, viu, gente? Cavando o seu próprio buraco. Olha que foto, né? Isso aí é um bestado da vida aí, né? É só uma figura. Fazendo o seu próprio buraco. É uma figura exatamente de todos aqueles que desprezam a Deus, desprezam a palavra do Senhor, que vão cavando o seu próprio buraco, sem saber que Deus está com a mão estendida para poder salvar. Minha gente, é tempo de salvação, diz a Escritura. Procura a igreja, vamos procurar a igreja, vamos buscar Deus. Ah, mas isso aí eu não tenho tempo. Procuramos o Senhor Jesus enquanto é tempo. O dia de amanhã não pertence para nós. Um dia uma menina perguntou para sua mamãe: mamãe, quando é que eu devo preparar para a eternidade com Deus? Aí ela pegou uma fita médica e falou: vai lá no cemitério e mede para mim, depois você traz as medidas. Trouxe, sabe, sepultura de todos os tamanhos. E aí a mãe falou: tá vendo? Então é por isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Morre pessoas grandes, ricas, pequenas, mas morre pessoas também, morre
grandes, morre pequenos, morre crianças, morre jovem, morre adulto. Então todo mundo tem que passar por isso, então temos que preparar. Parece idiota isso que eu estou falando, né? Mas é uma grande verdade. Entenda isso que eu estou falando pela fé em o nome do Senhor Jesus. Comportemo-nos como decência, como alguém, como quem age na luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, em depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor, veja que eu falei o Senhor Jesus, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Profundo demais, porque o Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar. O apóstolo disse, temos a mente de Cristo, pensamos em coisas boas, vivemos coisa boa, não precisamos ficar pensando em fazer os desejos da carne, mas pensando em agradar ao Senhor. Romanos 13. 6, penúltimo, já vamos terminar. Testemunha falsa que espalha mentiras. Isso aqui é mais profundo que todos. Olha, não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentira, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas. Veja que a espada corta para lá e corta para cá também, né? Aqui esse número 6 está jogando também para as pessoas que estão na igreja, mas não estão vivendo conforme o direcionamento do Espírito do Senhor. Não estão vivendo em total comunhão com o Senhor e esperando o Senhor no arrebatamento. Porém, é tempo, esse estudo aqui é para a gente mudar, é tempo de mudar, é tempo da gente mudar. Olha aqui, ó, o amor cobre multidão de pecados. Por amor estou aqui. Por amor Deus enviou seu Filho. Por amor o Senhor Jesus morreu. 1 Pedro 4,8. O amor cobre multidão de pecados. Olha, se ouvir fofoca, corte o mal pela raiz. Não leve esse assunto adiante. Incentive o outro a orar. É isso que temos que fazer, sabe? Antes de falar o último, eu quero falar algo que me chama muita atenção aqui, sabe? Não, aliás, vou falar ele nesse 7º aqui, ó. Provocar discórdia entre os irmãos. Ele está ligado entre o 6 e o 7. É uma passagem bíblica que aconteceu com Saul e Davi. Vou contar aqui, depois a gente termina. Olha, Davi estava fugindo de Saul. Davi é uma figura da igreja verdadeira. Teve erros? Teve erros, mas o Senhor aceitou Davi e aceitou ele como pessoa de Deus. Ou seja, ele foi cada vez se melhorando cada vez mais. O Espírito do Senhor estava em Davi. Saul, uma pessoa que desprezou o Senhor que salvou ele. Desprezou o Salvador, representa a religião que desprezou Deus e seguiu o seu próprio caminho. Então Saul estava perseguindo, porque é assim que faz. Os religiosos perseguem aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Lembra dos fariseus perseguindo o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus? Saul estava perseguindo Davi e Davi chegou numa cidade dos sacerdotes, e lá foi-lhe dado alimento, porque assim o povo de Deus recebe alimento, aonde ele estiver, o Senhor alimenta o seu povo, né? Ali Davi orou a Deus, é assim que acontece com o povo de Deus, eles oram, eles buscam a Deus. Só que estava por ali um fofoqueiro, alguém que gosta de provocar discórdia entre os irmãos. Por isso que essa 7ª fala que o Senhor Jesus detesta ela. Porque estava ali um senhor chamado Doeg, e ele vendo aquilo ali com maus olhos, ele depois foi lá contar tudinho para o rei Saul e provocou a ira no coração do rei, e o rei estava com o poder na mão, sabe? É como acontece com pessoas hoje, e até muitos deputados federais, infelizmente eu tenho que falar isso aí, que provoca discórdia, sabe? Que não pode ver uma coisinha que ele acha errado, que leva lá para quem tem o poder, que é o Supremo, e muitas vezes o Supremo erradamente manda a espada e lança pessoas na prisão, erradamente, vão pagar caro por isso se não se arrependerem. Por isso estamos orando, porque o tempo que nós vivemos é um tempo muito ruim. Neste momento agora, eu oro por pessoas que estão sofrendo, pessoas inocentes,
Pessoas inocentes que estão presas injustamente, infelizmente, por causa de falta de conhecimento e por causa desses fofoqueiros que provocam a discórdia, que leva coisas lá para eles, que eles pegam e dão andamento naquilo. Sinto muito ter tido que falar isso aqui, olha. Esta é a mais detestável aos olhos do Senhor Jesus. Quantos casamentos foram destruídos por causa de fofoca. Ministérios acabaram. Pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás. Contenda entre os irmãos. Agora eu fecho aqui a história do Saul e Davi que eu comecei a contar. Quando Saul ficou sabendo de uma forma errada através do Doeg, porque ele mentiu, além dele levar algo para o rei que ele não deveria ter levado, ele mentiu, ele acrescentou. A fúria do rei se levantou de tal maneira que ele mandou destruir toda aquela cidade, a cidade do sacerdote. Foram mais de 300 pessoas assassinadas por isso que fala, fere pessoas, por causa de alguém que gosta de provocar discórdia entre o povo de Deus. Poderia ter ficado calado, mas tem uma coisa, lembra que Davi ele não conseguiu atingir? A noiva do Cordeiro jamais será tocada, porque o Senhor protege ela. Faz a gente lembrar lá do Apocalipse, lembra? Do dragão perseguindo aquela mulher grávida para dar à luz, mas Deus sempre protegendo. Aquela mulher também é uma figura da igreja do Senhor na face da terra. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecer juntos, unidos. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12. Por último, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu falo isso para mim, quero agradar o Senhor para que Ele possa satisfazer, porque se eu estou agradando o Senhor, aquilo que está no meu coração são desejos bons, e isso vai fazer com que eu possa ajudar outras pessoas. Entregue sua vida para o Senhor, seja um vaso de Deus, seja um instrumento do Senhor, viu? Deixe que o seu coração seja guiado pelo Senhor para ajudar outras pessoas, não somente aqui na terra, porque um dia a vida aqui na terra vai acabar, mas para que as pessoas recebam a vida eterna. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, 4-7. Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Não deixe de divulgar esse conteúdo, não deixe de dar o seu like, ajuda a gente nesse canal e busque a Deus, vá a uma igreja, encontre o Senhor Jesus e viva feliz para sempre. Fique com Deus.